Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, ouvinte da Rádio Sertão. Saudações a você, paroquiano e amigo. Nos unimos mais uma vez na fé e na oração, com a mensagem que Deus tem reservado para nós através de Sua Palavra. E assim, receber o alimento da Sagrada Escritura para a nossa vida. O Evangelho nos mostra, através de Jesus, o rosto humano de Deus e, como diz a canção, nos mostra também o rosto divino do homem. Por isso, nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Abramos o coração para receber o Filho amado do Pai, através da Palavra de Deus. Escutemos o Evangelho desta quarta-feira, dia 6 de janeiro, do Evangelista Marcos, no capítulo 6, versículos 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, no começo e no final do Evangelho de hoje, Jesus faz referência à multiplicação dos pães que havia acontecido imediatamente antes deste Evangelho. Então Jesus, ele vai despedir aquelas multidões, depois de ter passado muito tempo anunciando a boa nova a eles. Diz aqui que Jesus pediu para os discípulos irem de barco e ele subiu no monte para rezar. O primeiro ensinamento importante deste Evangelho é perceber que se Jesus rezava, se Jesus parava para meditar, para conversar com o Pai sobre as coisas que haviam acontecido, quanto mais nós também devemos aprender a fazer uma pausa, depois de realizar grandes atividades, de conversar com muitas pessoas, trazer isso para o coração, apresentá-lo a Deus, conversar sobre isso, meditar e aprender com o vivido. Ao anoitecer, diz que a barca estava no meio do mar. Os discípulos estavam com dificuldade de avançar por causa do vento contrário, que era muito forte. Então Jesus foi caminhando sobre as águas, e a gente pode imaginar se alguém viesse até nós caminhando pelas águas, e ainda mais de madrugada, talvez a gente pudesse pensar a mesma coisa que os discípulos, que fosse uma assombração, e o medo viria.
e ficaríamos assustados, como ficaram os discípulos. Então Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Às vezes, no mar da nossa vida, aparece esse vento forte, agitando as águas, fazendo com que dificulte muito o nosso caminhar. Às vezes na nossa vida parece que a gente faz esse esforço, rema, sabendo que é isso que Deus quer, e parece que a gente avança muito pouco. É nesses momentos que conforta escutar Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. E pedir que Ele suba também no barco da nossa vida, suba no barco da nossa família, da nossa história, dos nossos empreendimentos, e assim a gente consiga com Ele essa força de perceber que as ondas não vão nos deter, mas que a gente pode caminhar adiante, assim como Jesus pôde, ao subir na barca, fazer com que o vento cessasse e os discípulos avançassem. Porém, se a gente continua o evangelho dessa parte em que Jesus subiu no barco e o vento cessou, diz que os discípulos ficaram ainda muito espantados. Por quê? Porque eles não tinham compreendido nada do que havia passado antes, no dia anterior, quando Jesus multiplicou os pães. Haviam 5 pães e 2 peixes, e haviam mais de 5.000 pessoas. E ao pronunciar a bênção, houve esse milagre, e Jesus então pôde com essa bênção repartir os pães, e saciar a fome de toda aquela gente. Diz aqui no Evangelho que os discípulos não haviam compreendido nada. O coração deles estava endurecido. Pois bem, outro ensinamento importante é que a gente não tem um coração endurecido para a atividade de Deus, para os milagres que Ele possa realizar na nossa vida ou na vida alheia. Um coração endurecido é um coração que não permite que a fé te abra a possibilidade de se encontrar com o dom de Deus, com a graça e a bondade do Senhor que supera os nossos limites, que nos encoraja nas nossas dificuldades, que nos permite ver que, além das dificuldades e problemas que nós temos, há um Deus amoroso que nos acompanha, que em algum momento vai fazer com que o vento cesse, que as ondas cessem e a nossa barca continue avançando. Que essa experiência desse encontro dos discípulos com Jesus nos anime a pedir que no caminhar da nossa vida, que no mar da nossa existência, a gente se encontre com esse Jesus que nos devolve a paz e a serenidade. E agora eu te convido a rezar ao Espírito Santo, pedindo que Ele nos ilumine com sua luz e nos guie no caminho da vida para colocar em prática os valores do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E confiemos também a Maria Santíssima, a nossa vida, ela que é a grande intercessora que Jesus nos deixou. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Peçamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Força e ânimo, Deus está contigo. Eu me despeço com um abraço a você e a sua família.